Salve guys, seja bem-vindo a mais um vídeo do Shoudra Plays. E hoje nós vamos ter mais um episódio onde tanto o pessoal da PS Plus quanto o pessoal da Game Pass vai poder jogar o jogo, que é o game Chicory: A Colorful Tale. Primeiramente, eu acho que é válido lembrar que é um game indie feito por pouquíssimas pessoas, como vocês estão vendo aí no menu, tá? Eu acho importante ressaltar isso porque sempre que você vê uma crítica relacionada a esse jogo, é bom levar em consideração esse ponto, e que é um jogo que ele possui uma base artística muito forte, não só na história dele, mas também na jogabilidade, tá? O jogo se passa na região de piquenique, e sim, o jogo ele tem muita referência à comida, então é bom você jogar esse jogo almoçado, que senão você vai ficar com fome toda hora. Nesse lugar existe o pintor, é um cargo de grande prestígio, como se ele fosse o herói ali da história. Ele é tão importante porque esse mundo ele é todo preto e branco, e o pintor ele tem a responsabilidade de colorir o mundo, literalmente. Ele pode colorir as pessoas, as casas, os objetos, enfim, tudo, tá? E a gente começa como faxineiro na Torre dos Pintores, e depois a gente encontrar o pincel solto nesse lugar, começa a nossa aventura para não só recolorir o mundo de volta, mas entender o que está acontecendo, onde que tá o pintor original, o que está acontecendo, porque vai surgindo alguns mistérios ao longo do jogo, e a gente vai utilizando o pincel para ir solucionando esses quebra-cabeças, tá? Quando eu vi esse jogo pela primeira vez, eu fiquei muito empolgado, porque eu achei que ele ia ser no mesmo esquema de Okami, lembra desse jogo do Play 2? Que tinha uma arte fantástica? Então, no Okami a gente tinha meio que uma mecânica de criar coisas através da pintura, né? Que é diferente aqui do Chicory. Aqui a interação com o mundo ela é um pouco mais sutil, você pode pintar literalmente qualquer coisa, mas você não cria objetos, e sim, é como se o ambiente ele reagisse à tinta, entendeu? Então, meio que não importa se você tá fazendo algum desenho, utilizando alguma outra cor, basicamente ele vai reagir à tinta em si. Não interessa o uso que você comprou. O jogo é inteiramente baseado nessa mecânica em si, de você pintar as coisas, tá? E ele é um jogo mais voltado para resolução de puzzle, então se você curte essa pegada de resolver enigmas, né? E tipo, quebrar a cabeça para tentar passar de partes, esse jogo é para você, tá? Se você não gosta muito dessa mecânica, sinto lhe informar, você pode acabar dropando o jogo. Inclusive é um dos pontos negativos que eu vou citar um pouco mais pra frente do vídeo. Mas a estrutura do game ele é bem simples, basicamente são só 10 capítulos, tá? O jogo ele é zerado bem rápido, eu zerei em 8 horas. E a estrutura dele você encontra uma dungeon, você resolve puzzles lá dentro, tá? E no final você enfrenta um chefe e acaba liberando uma mecânica nova. Eu vou falar com um pouco mais de detalhes de cada uma delas, tá? Começando pelos puzzles. Eles são bem simples, mas não na questão de resolução, mas sim na questão de você interagir com eles, entendeu? Porque como eu falei antes, é basicamente você sair pintando as coisas e entender como elas reagem à sua pintura. Tem algumas partes sim que você vai quebrar bastante a cabeça. Eu demorei em alguns puzzles, mas porque eu sou meio burro, vou ser sincero, tá? Mas você provavelmente é muito mais inteligente do que eu e vai zerar muito mais rápido o game. E as dungeons eu achei que elas são bem construídas, ela te apresenta bastante a mecânica logo de cara para você entender como funcionam as coisas ali dentro, e a partir daí você parte para os desafios, né, para você tentar conseguir passar e etc. E no final tem o chefe, né, que para mim é o ápice do jogo, muito maior do que os puzzles. Os chefes, eles têm uns design muito absurdo de da hora. Eu achei muito legal enfrentá-los. Eles são bem divertidos e, tipo, cada um tem uma mecânica diferente. Então não é como se você repetisse, né, a mesma fórmula nos bosses. Vale ressaltar que esse é o único momento de batalha no jogo, tá? Tirando isso, o resto é puramente puzzle e exploração. Então deu pra ver que os desenvolvedores, eles entenderam isso e eles criaram umas batalhas realmente muito legais. Cara, a trilha sonora é absurdamente boa, lembra bastante de Celeste as músicas, eu não sei por que exatamente, mas me lembrou que também é outro jogo que tem as músicas magníficas. Shit, morri. Tem vídeo aqui, inclusive, no canal, vou deixar o card aí pra vocês verem. E as batalhas com o chefe, eu achei interessante porque ele é desafiador no sentido de que você, com um analógico, você controla o personagem principal e com o outro você tem que pintar. Então, ele mexe muito com essa questão de você estar prestando atenção, você tentar desviar dos ataques dos chefes e bater ao mesmo tempo. Se você tem problemas aí com coordenação motora, boa sorte, tá? Mas uma parte que eu achei fraca nos chefes é que eles não são punitivos. Punitivos no sentido que, tipo assim, parece que ao longo da batalha tem alguns checkpoints e que se você morrer, você volta nesse checkpoint dentro da batalha, sabe? Eu acho que os desenvolvedores ficaram com um pouco de medo do pessoal achar, sei lá, talvez difícil e não conseguir passar e acabar abandonando o jogo. Mas eu acho que eles não precisavam ter esse medo não, tá? Pra ser sincero, porque acaba tirando um pouco a graça. Às vezes você morre 2 e 3 vezes no boss, só que isso não te pune em nada. Você basicamente continua a batalha e, querendo
ou não, cedo ou tarde você vai acabar passando. Então isso tira um pouco a graça do jogo. Mas eu acho que é porque o jogo ele é mais, vamos dizer assim, noob friendly, bem entre aspas. Eu acho que é mais pra você aproveitar o momento, relaxar, sair colorindo as coisas, entendeu? Então não faz sentido fazer um jogo muito difícil, por exemplo, sabe? Eu acho que essa foi a ideia deles. Algumas coisas que eu não gostei do jogo é, por exemplo, a parte da exploração, sabe? Tem bastante coisa escondida no jogo, você tem que procurar bem pra achar os itens, mas os itens eles são puramente cosméticos, então isso traz um desânimo pro final do jogo que eu acabei até ignorando alguns itens, pra vocês terem noção. Mesmo que eu vi o item no mapa, eu só não ia atrás porque é cosmético, os cosméticos, eles vão desde roupinhas pro seu personagem, né? Você pode mudar, por exemplo, a roupa do tronco e o chapéu dele, e alguns itens que você pode colocar na sua casa. Mas tirando isso, não tem nada de muito proveitoso nisso. Então, parece que a exploração, ela não te recompensa da forma correta. Eu não vejo vantagem de você explorar, né? De você quebrar a cabeça pra pegar esses itens. Então, eu acho que isso sim pode ser uma falha, sabe? Por mais que, lembrando que eu falei no começo do vídeo, é um jogo feito por poucas pessoas, então eu acho que é razoável não ter tanta mecânica assim diferente, sabe? Eu acho sim que eles poderiam ter feito alguns elementos, não sei, mais na pegada do RPG, talvez aumentar o dano que você dá no boss, ou a velocidade do personagem, algumas coisas assim pra você recompensar o player por ele explorar o mapa, entendeu? E isso também vale pras quests, você pega até umas side quests durante o jogo, mas as recompensas, como eu falei, são cosméticos, então eu fiz algumas no começo, mas assim, sei lá, do quarto capítulo pra frente eu só rushei a história porque eu queria terminar o jogo logo. E eu achei que não compensava ficar fazendo as quests. Então fica aí a dica pra você, tá? Dicas. E o final eu acho que ele pode ser um pouco maçante. Porque assim, a cada capítulo você libera uma mecânica diferente pro seu pincel. Só que não são mecânicas que mudam a gameplay de uma forma geral, sabe? É basicamente assim, por exemplo, agora você pode andar na água, agora você pode subir algum tipo de parede. Isso é uma forma inteligente porque é assim que eles limitam o mapa, né? Você precisa passar os capítulos pra explorar partes do mapa, só que como não é nada muito inovador e também tem essa questão que eu falei da exploração que não recompensa muito, você acaba querendo rushar pra terminar o jogo logo. Foi a sensação que eu tive, e como eu tenho aquele aspecto que eu falei antes dos puzzles ser bem simples, eu achei, pra ser sincero, muito monótono fazer as dungeons, sabe? Toda vez que eu chegava num capítulo novo, que eu ia pra uma dungeon, sabe? Eu não tinha aquele prazer de, agora eu vou explorar uma dungeon nova, legal, e sim, mas tipo, vou ter que quebrar a cabeça pra passar, só pra enfrentar o boss, que é o ápice do jogo, é a parte legal, mas, sabe, se você não gostar muito de resolução de cabeça, você não vai gostar desse jogo, é papo retíssimo. E eu até achei que poderia ser algo meu, sabe, é uma opinião minha ter achado maçante, e aí eu fui ver a porcentagem das pessoas que conseguiram o último achievement do jogo. Quando você termina o jogo, você ganha um achievement, né? E vale lembrar também que eu zerei o jogo na Game Pass, então eu fiz essa consulta na Game Pass. E obviamente eu não vou mostrar qual que é a conquista, porque pode ser algum tipo de spoiler, mas essa é a conquista do final do jogo, e basicamente 1,45% só dos jogadores desbloquearam isso, ou seja, de todo mundo que jogou, apenas 1,45% chegou no final. Isso que o jogo nem é tão grande assim, então eu acho que é meio que um consenso geral do pessoal ter achado maçante o jogo. Provavelmente acho que por causa desses aspectos que eu falei, né? Mas que eu acho que sim, você deveria dar uma chance pra esse game, tá? Principalmente quando você quer jogar um negócio mais tranquilo, né? Você não quer nada muito desafiador, só pra relaxar ali. Eu acho que vale sim. Agora eu tô a fim de relaxar. Como assim? Não entendi. E que vale a pena, porque é um jogo bem carismático, sem falar que ele fala de alguns assuntos até que pesados do dia a dia, sabe? Sobre questão de pessoas deprê, eu vou falar assim pro YouTube não me castigar muito, né? E também a pressão, sabe? Da sociedade contar com você, e você vê muito dessa discussão ao longo dos diálogos, né? Se você for uma pessoa um pouco mais sensível, com certeza esse jogo vai te emocionar, e ele é meio no aspecto do Celeste de que ele quer te passar uma mensagem, entendeu? Então se você jogar bem com a cabeça aberta e prestar bastante atenção na sua volta, o que tá acontecendo nos diálogos, com certeza ele vai te passar uma mensagem muito legal. E se você é uma pessoa que sente algum desses sintomas comentados no jogo, não fique com o pé atrás de procurar ajuda, entendeu? Não é um jogo que vai substituir um profissional que pode te ajudar, mas eu acho que ele abre a cabeça sim, eu acho que ele traz uma mensagem muito importante, e por isso eu colocaria ele meio que ali na categoria que nem o Celeste. Me fala aí nos comentários se você achou esse jogo interessante, se você começou a jogar e dropou, por que você dropou, o que você achou. E claro, tem muito mais o que se explorar em Chicória,
mas eu deixo essa exploração para você. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima descoberta.